Olá, meus amigos, que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que disse, haja luz, ele falou e a luz se fez presente. Aquele que era, que é e que haverá de ser o mesmo. Deus não mudou a sua maneira de ser. Ele é o mesmo. O que o Senhor Jesus fez no passado, ele faz no presente e o fará no futuro, no nosso futuro, no seu futuro. Ele sempre será o mesmo. Mas as palavras dele mostram a vontade dele para as nossas vidas. Ele não impõe a vontade dele para nós. Nós escolhemos desobedecer, nós que eu falo, ser humano, escolheu obedecer ou escolheu obedecer à voz do mundo, à voz do mal, à voz do inferno. E então o inferno teve o direito de comandar este mundo. Deus, quando fez Adão e Eva, lhes deu o direito sobre todas as coisas, o melhor. Deus fez o melhor e os fez, homem e mulher, perfeitos. Não havia o mal. No mundo não havia o mal, a terra não havia mal, na terra não havia a morte, na terra não havia doença, enfermidade, problemas. Tudo era perfeito, porque Deus cria todas as coisas com perfeição. Mas ele deu, mostrando que ele dá o direito de nós fazermos nossas escolhas, é a liberdade que todo mundo quer. Ele deu quando fez os anjos. Ele deu, mesmo os anjos sendo perfeitos, Lúcifer foi perfeito na sua criação. Deus o criou perfeito. Está lá escrito, perfeito eras em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade. Isso aconteceu com o principal anjo no céu, lá no céu. Então, ele teve inveja de Deus e então quis ser igual a Deus, então foi expulso. E ele veio para cá para baixo. Porém, o domínio da terra era do homem. O homem, Adão e Eva, eram os senhores da terra. Tudo era perfeito. Está escrito em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que Deus lhe deu o domínio sobre todas as coisas. Então ele tinha a liberdade, o homem foi feito com a liberdade de escolher o que bem quisesse comer, como iria viver a sua vida. Quando ele escolheu, por livre e espontânea vontade, ouvir a voz do mal, então o mal passou a dominar o mundo, porque o homem livremente deu esse direito que Deus lhe havia dado. O homem, Adão e Eva, passaram para Satanás e o mundo virou um caos. Então, até então, não havia o mal aqui na terra, só o bem. Mesmo assim, Deus lhes havia dado o direito de fazer sua escolha. E eles optaram, Adão e Eva optaram
por fazer o mal, por obedecer o mal. Então não havia o mal, só havia o bem. Eles não conheciam o mal. O mal não existia na vida de Adão e Eva, nem na terra. Mas quando Adão e Eva passaram ou desobedeceram a Deus, automaticamente eles tiveram a opção e escolheram desobedecer. Então entrou o mal na terra. Jesus mostra isso na sua palavra, quando ele fala com os judeus fariseus, os escribas, aqueles homens que eram religiosamente religiosos, aqueles homens que eram severos na sua religião, porém, dentro de si, carregavam também o pecado. Eles conheciam a verdade, mas seguiram a mentira. Vai fazer o quê? E isso é o que acontece com você, comigo, com cada um de nós nesse mundo. Porque somos de origem adâmica e como os nossos primeiros pais tiveram a ousadia, a petulância de desobedecer ao Senhor Deus, e eles escolheram servir o mal, obedecer ao mal, o diabo. Então, todos nós colhemos os frutos daquilo que aconteceu lá no jardim. E isso, talvez você diga assim, poxa, mas eu não tenho culpa, não fui eu. Você pode ter certeza disso. Se você estivesse no lugar de Adão e Eva, ou Eva, você iria fazer o mesmo, eu iria fazer o mesmo. Por quê? Porque Adão e Eva eram perfeitos, perfeitíssimos, e caíram. Então, Adão e Eva, que eram como a peça fundamental, original, perfeita, que Deus tinha feito com as suas próprias mãos, se eles caíram, imagine nós. Veja só como Jesus ensina para a gente a decidir a nossa vida. Vamos falar agora o que Deus oferece. Jesus veio ao mundo e deu a si mesmo em favor de cada um de nós. Não só a si mesmo, mas ele dá para cada um de nós o direito de reverter a nossa situação. Reverter essa vida infâmia que vivemos neste mundo para viver uma vida digna, uma vida com abundância. Mas isso depende, obviamente, de cada um de nós. E nessas perguntas, duas perguntas que Jesus faz, duas perguntinhas que ele faz, mostra para nós o que nós queremos, o que nós escolhemos. Veja só, veja, por favor, com atenção, essas duas perguntinhas que Jesus faz aos hipócritas, aos fariseus, aos escribas, aqueles judeus que eram exímios e conhecedores profundos da lei, conheciam perfeitamente a vontade de Deus, mas também escolheram a vontade da carne, a vontade do mal. Olha só, e vale a pena você prestar muita atenção, porque você é responsável. Você, eu, cada um de nós é responsável pela nossa própria vida. Por quê? Por causa das nossas escolhas.
nossas escolhas. Jesus perguntou para aqueles judeus, os hipócritas, os insensatos, aqueles que eles viam a lei, eles conheciam a lei em perfeição, mas preferiam seguir a voz do mundo, a voz do mal. Jesus pergunta assim, insensatos, e primeiro ele aponta o dedo para o caráter daquelas pessoas. Insensatos e cegos. Insensatos e cegos. Pessoa insensata, é óbvio que é aquela pessoa que não é sensata. A pessoa sensata é aquela pessoa que pensa, raciocina, pesa, avalia e então decide na sua cabeça o que é melhor para a sua vida. O insensato é assim. Ele não quer pensar, ele quer sentir. E quando ele quer sentir, então ele dá ouvidos à voz do coração. Ele se torna insensato. Quem dá ouvidos à voz do coração é insensato, é cego. Jesus disse, insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual é maior? Outra feita, no versículo, 2 versículos depois, ele faz a mesma pergunta de forma diferente. Insensatos e cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Em outras palavras, ele está fazendo a mesma pergunta para cada um de nós, e cada um tem que responder por si próprio. Eu não posso responder por ninguém e ninguém pode responder por mim. Eu tenho que responder. E na resposta que eu der, então vai estar a minha vida direcionada. Eu vou mostrar para ele, vou provar para ele que eu quero, o que eu quero. E você também. Quando você, lá no seu coração, lá na profundidade da sua mente, do seu intelecto, você vai ter que fazer essa escolha. Aliás, nós fazemos essa escolha todo santo dia, toda santa hora, todo santo momento. A cada momento, nós temos que responder essa pergunta. Porque a cada momento, nós temos o direito, a obrigação de fazer a nossa escolha, as nossas escolhas. Você levanta, você toma banho, você se arruma, você se prepara para o trabalho. Aí você pergunta, qual a roupa que eu vou colocar? É uma decisão sua. Logo de manhã, quando a pessoa se levanta, qual é a coisa que ela primeiro faz? Ela vai tomar o banho, ela vai escovar os dentes, o que ela vai fazer? Ou vai primeiro dobrar os joelhos e falar, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou ela já levanta e vai direto para as suas tarefas, as suas escolhas. Depois ela vai sentar à mesa para tomar café. E ela vai ter que escolher, o que eu quero? Vou comer isso ou vou comer aquilo? Tudo isso faz parte da vida dela, a vida diária dela. A vida diária dela. E durante o dia ela tem que fazer outras escolhas. Todos nós temos que fazer isso. Todos. Independentemente se somos ou não religiosos, independentemente se somos ou não cristãos. Nós obrigatoriamente estamos inseridos dentro dessas perguntas que Jesus faz para os insensatos
e os cegos. Se você é sensata e tem os seus olhos abertos à luz do Espírito Santo, você vai escolher o que é certo, você vai partir para o que é certo. Mas, se você não tem o Espírito Santo, você vai escolher aquilo que o seu coração clama, almeja, deseja, anseia. E isso é você que vai decidir a sua vida, as suas escolhas. Então, primeiramente, ele disse, insensatos e cegos. Qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Porque os discípulos tinham dito para Jesus, olha, Senhor, as construções mostrando o templo, olha só que coisa maravilhosa. Olha só que coisa extraordinária esse templo, pedras, etc. Quando mostraram para Jesus o templo de Salomão, pensando que Jesus não sabia, não conhecia. Mas Jesus disse para aqueles discípulos, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. O templo de Salomão aqui no Brás, é uma beleza, é uma obra de arte e foi inspirada e dirigida pelo próprio Deus. Se você vier aqui, você vai ver isso. Mesmo assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele também vai ser derrubado. Cedo ou tarde, ele vai ser derrubado. Tudo vai ser derrubado, tudo vai passar. Tudo vai pegar fogo, porque é o que está escrito, profetizado. Mas vamos à pergunta e vamos à resposta. Qual é maior? Pergunta Jesus. O ouro ou o templo que santifica o ouro? Porque os discípulos, quando falaram do templo, ele falou, olha, Senhor, que pedras, que construção, que coisa extraordinária. Os discípulos. Mas Jesus logo respondeu para eles, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Mostrando que tudo aquilo, toda aquela construção que levou 40 anos para ser construído, aquilo tudo ia acabar. E realmente hoje não existe, só existem as muralhas de Jerusalém. Quando você vai em Jerusalém, você não vê nada do templo. Nada. Zero. Zero, zero, zero. Nem sabe onde estava verdadeiramente construído o templo. Mas você não tem nada do templo hoje lá em Jerusalém. Você tem as muralhas, resquícios das muralhas de Jerusalém, não do templo. Então, Jesus mostrou para eles, olha, perguntou para eles qual é maior, o ouro ou o templo. Os discípulos ficaram entusiasmados com o templo, com o ouro, melhor dizendo. Quer dizer, com a beleza da construção. Os discípulos de Jesus, que obviamente eles não tinham a luz de Deus, não tinham recebido o Espírito Santo, então eles eram realmente pessoas como nós, que escolhem de acordo com o coração. E o ouro chamava muito mais atenção do que o templo, naturalmente, para eles, os discípulos. Jesus disse para os judeus, qual é maior, o ouro ou o templo? É uma perguntinha aparentemente fácil, mas não é não. Não é não. É uma perguntinha que vai mostrar o que há dentro de nós, o que há dentro de você, que é o que responde, por exemplo, porque muitas pessoas, a maioria, diz, por que eu não recebi o Espírito Santo? Por que eu não recebi o Espírito Santo? E há pessoas que ficam indignadas, revoltadas com Deus, com a igreja, conosco. Poxa, não é possível. Eu já fiz tudo e ainda não recebi o Espírito Santo. Porque essas pessoas estão de olho em quê? No ouro. Isto é, estão olhando para o ouro
focando o ouro, focando o que é bonito, o que chama atenção e que atende aos caprichos do coração. O coração. Os desejos do coração. E Jesus disse que tudo que não presta, tudo que sai pela boca, vem do coração, dos olhos. O adultério, o roubo, a mentira, a vaidade, enfim. Tudo que não presta sai de onde? Sai do coração. Você sabia disso? Pois é. Depois, eu vou deixar aqui guardado ou registrado essa palavra de Jesus. Então ele disse, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Quer dizer, o ouro de nada vale se não for santificado pelo templo. Ou seja, o ouro não tem valor. Todo o ouro que havia no templo de Salomão não teria nenhum valor se o templo não separasse o ouro, quer dizer, não santificasse o ouro ou valorizasse o ouro, porque o ouro servia para a glória de Deus, para o templo. E isso é o que faz a diferença na vida da gente. Presta atenção, talvez fique melhor a segunda pergunta para entender. Olha só, Jesus disse, insensatos e cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica, quer dizer, que separa a oferta, que aceita a oferta? Então, quantas pessoas, infelizmente, elas fazem grandes sacrifícios e colocam no altar suas ofertas e colocam com grandes sacrifícios. Só que, tem a diferença aí, tem um detalhezinho aí. Por que não recebeu os benefícios daquela oferta de sacrifício que ela fez? Por quê? Porque aquele sacrifício não foi santificado pelo altar. O altar, em outras palavras, o altar não aceitou aquelas ofertas de sacrifício. E por que não aceitou aquelas ofertas de sacrifícios? Porque aquelas ofertas de sacrifícios, elas vinham misturadas com um coração magoado, um coração raivoso, irado, um coração vingativo, desejando provar e mostrar para os seus inimigos, para os seus adversários, que ela, a pessoa que fazia o sacrifício, o sacrificante, estava colocando tudo ali no altar para ser maior do que os outros, mais importante do que os outros. Então, esses sentimentos podres que fazem o coração aspirar, mas o que é inválido do que aquele que é eterno. Estavam mais para mostrar os seus atos de sacrifícios e não estavam nem aí para o valor do altar. A mesma coisa que aconteceu com respeito aos discípulos, que ficavam admirados pelo templo, orgulhosos do templo de Salomão, que levou 40 anos para ser construído, cheio de ouro por dentro, uma pintura, uma coisa gloriosa aos olhos humanos. Mas só tinha valor aquele templo porque era o templo que foi construído para Deus. A mesma coisa, as ofertas só têm valor para o altar só aceita a oferta
que vem com santidade, com pureza, com sinceridade, com verdade, com um coração desprovido de qualquer sentimento mal, um coração vazio, um coração cheio de perdão, um coração que está realmente querendo agradar a Deus. Aí é esse coração, essa pessoa, essa vida é abençoada pelo altar. Mas se o coração está cheio de pecados, aquelas ofertas de sacrifícios não têm valor. Não tem valor para o altar, porque o altar não aceita. Jesus disse, quando vieres trazer a tua oferta no altar e diante do altar te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não faça a sua oferta. Não coloque a oferta no altar, porque o altar não aceita. Eu estou falando em minhas palavras. Mas é esse aí o sentido. Deixa a tua oferta diante do altar. Vai lá e reconcilia-te com o teu irmão. Depois de remover os sentimentos de mágoas, etc., com o teu irmão, resolveu o problema com ele, você está vazio de mal, de pecado dentro do seu coração, então aí sim você pode pegar a oferta e colocar no altar, porque o altar vai aceitar, vai abençoar a sua oferta. Quer dizer que o altar tem autoridade para santificar a oferta e tem autoridade para rejeitar a oferta. A mesma coisa é com respeito ao batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo depende do coração da pessoa, dos desejos do seu coração. Deus conhece as profundezas das nossas entranhas, fígado, intestino, baço, todo o nosso organismo, né, dentro de nós. Toda a sensibilidade do nosso aparelho digestivo, ele conhece tudo. O coração, a mente, conhece tudo. Então, o altar ou o templo, que são representantes de Deus nesta terra, são coisas físicas, mas que representam Deus. Ele conhece o coração de cada um de nós. Deus vê o trabalho, ou o sacrifício, ou o desleixo da minha oferta no altar. Ele vê isso. E ele abençoa ou ele não abençoa. Vai depender do meu coração. Então, todo dia, toda hora, todo instante, nós somos avaliados, pesados no nosso coração. Se vamos agradar a Deus ou se vamos agradar ao nosso coração. E o templo, a oferta, ou melhor, o templo e o altar avaliam isso. Seja o templo da sua igreja, seja o altar da sua igreja, não é só o templo aqui do Salomão, não. É qualquer templo. Até porque nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Mas também podemos não ser o templo, a morada do Espírito Santo, e sermos a morada dos demônios. Porque depende de cada um de nós. Depende da escolha que nós fazemos diante de Deus. Depende das minhas escolhas diárias. A todo instante eu tenho que fazer essa escolha. A todo momento, Deus avalia. Deus avalia. Por isso que Jesus disse, insensatos e cegos, falando para aqueles homens oficiais
da igreja, ou digamos assim, da religião judaica. E o mesmo se aplica a todos os oficiais da igreja hoje em dia, seja a Igreja Universal do Reino de Deus, seja qualquer igreja. O que importa para Deus é que o templo é que separa. Santificar quer dizer separar. Santificar quer dizer separar. Quando uma pessoa é santificada, ela é separada. Quando nós santificamos o nome do Senhor Jesus, é que nós separamos o nome do Senhor Jesus de tudo que se diz respeito à nossa vida. Então, santificar quer dizer separar. Então, é o templo que santifica, que separa, aceita, ou o templo rejeita a oferta. Por isso que ele diz, qual é maior, o ouro ou aquele que santifica, que separa o ouro? Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica, que separa a oferta? Então, não é a grande oferta, nem a pequena oferta que vai fazer diferença. O que faz a diferença é a qualidade de oferta. Se a oferta é pura, é sincera, é o melhor que a pessoa tem para dar. Por exemplo, Jesus deu um exemplo claríssimo disso quando ele, sentado no gasofilácio, ele assistia, via as pessoas trazendo as suas ofertas. E em dado momento, ele chamou os seus discípulos e disse, olha, presta atenção, tá vendo? Essas pessoas trouxeram ofertas. Os ricos depositaram grandes somas ali no gasofilácio. Porém, aquela viúva pobre deu mais do que todos os homens ricos. Por quê? Os discípulos perguntaram, mas Senhor, porque os discípulos, coitados, eles não tinham o Espírito Santo. Eles tinham a presença física de Deus, que é Jesus. Mas dentro deles não havia o Espírito Santo, que é o que acontece muito hoje em dia. Muitas pessoas têm a presença física de Jesus, digamos, o templo, o altar, mas o coração está longe dele. E a mesma coisa, ele diz, está vendo? Eles deram do que sobravam. Era muita oferta, realmente valiosas ofertas, volumosas ofertas, mas não valia nada. Para Deus não tinha nenhum sentido. Já aquela viúva pobre, essa sim. Tudo que ela tinha eram 2 moedas. Viúva. Uma viúva, naquela altura, era a pessoa mais sofrida em questão social, porque ela não tinha marido, não tinha quem trabalhasse por ela. Naquela altura, a mulher não trabalhava fora. A mulher era literalmente dependente do marido. Então, o marido morreu, ela vivia da ajuda de terceiros, das migalhas das pessoas conhecidas. E ela trouxe 2 moedinhas insignificantes. Mas aquelas 2 insignificantes, espiritualmente falando, para os homens, para Deus, era um tesouro precioso. Jesus, da sua pobreza, ela deu tudo. Quer dizer, veja o coração dos homens ricos que depositaram grandes somas de dinheiro no gasofilácio. O altar não aceitou as ofertas dele, mas aceitou a oferta da viúva pobre. O templo santificou a oferta da viúva pobre, mas não santificou a oferta, aquelas grandes ofertas dos homens ricos. E assim é a nossa vida.
Deus representa, que é representado pelo templo. Deus é representado pelo altar. Ele é o Senhor do altar. É Ele quem santifica ou rejeita, recusa santificar a oferta, obviamente, e o ofertante, claro. Com licença. Isso responde àquelas pessoas que já fizeram das tripas coração. Já fizeram de tudo. Tudo. Quase tudo, melhor dizendo. Porque se tivessem feito o certo, já teriam recebido o batismo com o Espírito Santo há muito tempo. Mas porque vem oferecendo aquilo que não serve, aquilo que não presta, então o templo rejeita. O templo tem rejeitado. O altar tem rejeitado. Isso, seja o templo da sua igreja, seja o altar da sua igreja. Porque o que está aqui em questão não é o templo físico. O que está aqui em questão não é a oferta física, mas a oferta espiritual, porque o templo, tanto o templo quanto o altar, são figuras que representam Deus. Figuras que representam Deus. Deus é espírito. Deus é espírito. Deus não é pau, pedra, metal, concreto, ouro, prata, nada disso. Deus é espírito. Então, ele avalia o seu e o meu coração quando nós apresentamos nossas ofertas, seja no templo, seja no altar do templo. Entendeu, minha amiga? Isso responde também à pergunta daquelas pessoas: puxa, o pastor fulano era tão bom e ele saiu. Bispo, por que saiu? Eu não vou entrar em detalhes aqui por que ele saiu. Eu não vou estar aqui expondo os pecados daqueles que fizeram bobagens e foram excluídos, porque nós procuramos viver aquilo que nós pregamos. E se nós pregamos uma vida ilibada, se nós anunciamos a palavra viva de Deus, a santidade da palavra de Deus, nós não podemos viver uma coisa contrária ao que nós pregamos. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Mas muitos não fazem isso. Pastores, bispos, esposas, muitos pastores, muitos bispos, muita gente que esteve no nosso meio e que aparentemente ofereciam a Deus uma oferta riquíssima, na realidade era podre, oferta podre. O altar não rejeitou, o altar não aceitou ela, o altar rejeitou. O templo não aceitou, o templo rejeitou, que é o Espírito Santo. Então o próprio Deus rejeita. O próprio Deus cria situações para que esses elementos sejam excluídos do meio da congregação. E não fique a julgar, não, minha amiga e meu amigo, não fique achando que a igreja é injusta ou tem sido injusta, que nós somos injustos, etc, etc, etc. É Deus que tira, é Deus que remove, é Deus que coloca, é Deus que tira. Porque Ele olha para o coração. Ele olha para o que está dentro de nós. Se há sinceridade, pureza, verdade na nossa oferta, ainda que a nossa oferta seja 1 centavo, Ele abençoa. O altar aceita. O templo aceita, separa e santifica. Então não é a quantidade de oferta, não é a quantidade de ouro, mas a qualidade que Deus olha. Então, quando a pessoa oferece a sua vida como oferta no altar de Deus,
se ela é pura. Quando eu falo pura, é o seguinte: todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos, tanto que Jesus manda que a gente ore pedindo perdão, ó, perdoa os nossos pecados. Todos nós temos que orar assim. Mas uma coisa é você ter pecado e se arrependido diante de Deus e vir diante do altar. Outra coisa é você ter pecado, continuar no pecado e fazer as suas ofertas no altar. Esse que é o problema. Por isso que Jesus disse, quando trouxeres a tua oferta ao altar, deixa diante do altar. Porque se te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá resolver o problema com ele antes de fazer a sua oferta. Porque a sua oferta não vai ser aceita, não vai ser santificada pelo altar. Primeiro resolve o seu problema. E muitas vezes a pessoa não quer resolver o problema. Ela quer manter aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele espírito de vingança contra a pessoa que fez mal para ela. Minha amiga, meu amigo, inclusive nós escrevemos um livro sobre o ouro ao altar. Seria bom que você lesse para entender melhor o que nós acabamos de falar aqui. Mas fica aí, você decidir qual a qualidade de oferta que você tem feito no templo, seja na sua igreja, seja na Igreja Universal do Reino de Deus, seja no templo da sua igreja ou no templo de Salomão, seja no altar da sua igreja, seja no altar do templo de Salomão. Deus vê o que está por trás daquela oferta e ele abençoa ou ele rejeita. E aquele que oferece ofertas espirituais, aquele que oferece a oferta aceitável, então recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Por isso, você não precisa nem de ser batizada nas águas primeiro para receber o Espírito Santo. Você pode até receber o Espírito Santo antes mesmo de se batizar nas águas. Você sabia disso? Porque depende da qualidade da sua oferta no templo ou no altar de Deus. Qual é maior? Qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Quando a gente vai oferecer para Deus uma oferta, é o templo, é o Espírito Santo, melhor dizendo, que está recebendo aquela oferta. E se ele rejeita, o que nós podemos fazer? Isso é um problema pessoal. Cada um tem que fazer a sua própria escolha. Você sabe o que é certo e faz o que é errado, Deus não aceita. Você faz o que é errado, Deus não aceita a sua oferta. Pode ser o mundo inteiro, ele não vai aceitar. Entendeu? Preste atenção. Domingo agora nós estamos orando. Este domingo, depois de amanhã, estamos orando, clamando a Deus, já pedindo para que Ele faça um derramamento do Espírito Santo. Porque Ele prometeu um derramamento sobre o Espírito Santo daquelas pessoas que vão servir realmente como receptuário ou que vão receber o Espírito Santo. Elas venham com o coração vazio, venham com a alma livre
de qualquer sentimento mal, qualquer ressentimento, qualquer coisa ruim. E vai acontecer isso. Aqueles que vierem com o coração vazio de qualquer ressentimento mal, qualquer vingança, espírito de vingança, que vierem limpos de coração. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado, os limpos de coração, os puros de coração, porque verão a Deus. Neste domingo, tudo o que eu mais quero é o domingo do tudo o que eu mais quero. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.